E pela descrição do vídeo de hoje, você já viu que o assunto é qual o melhor método para aprender. Então cola comigo para você se ligar nele e nunca mais ficar estagnado no meio do caminho para falar inglês. Mas antes, já sabe, clica aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreva para ficar ligado nas informações mais atuais que eu coloco aqui do inglês falado. Presta atenção nesses nomes que vou te dizer. Tradução de gramática, método direto, abordagem de leitura, audiolingual, situacional, abordagem comunicativa, abordagem cognitiva, abordagem da compreensão, abordagem humanista, abordagem lexical, método psicolinguístico, sugestopídia. Por que eu te falei todos esses palavrões aqui? Brincadeira. Todos esses nomes que eu falei anteriormente são métodos de abordagem para se ensinar idiomas. Esses métodos foram criados e estudados por vários psicólogos ao longo dos anos. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje, nós não temos na atualidade ninguém que invente método. Então, isso tudo que você ouve por aí é o meu método, eu criei tal método. Vou te falar. É tudo um composto do método que o professor vê que funciona, o que não funciona, junta tudo numa coisa que ele chama método dele, mas não é, para poder ensinar. Então, já quebrando esse paradigma, o melhor método para você estudar é o método que funciona para você. E aí que tá, pensa comigo. Se cada método é diferente e ele vai chegar a um aprendiz do idioma de forma diferente, é claro que às vezes a gente vai achar um e outro que tem uma forma parecida de estudar e vão se dar bem com determinado método. Mas o ponto é, imagina uma turma. Como que numa turma você coloca um método que funcione para todos? Impossible, my friend. Não dá? E aqui eu quero que você fique bem ciente que inglês ele não tem que ser chato, ele tem que ser prático, gostoso. Você precisa curtir a caminhada. Lembra que a gente falou lá no vídeo 1 que a fluência é um caminho? Essa caminhada eu tenho que gostar do que eu estou vendo, como eu estou passando por ela. E é preciso que você se instale na realidade e entenda. Não acontece da noite para o dia. Não sei se você já ouviu alguém falar que quando nós aprendemos um determinado idioma, aprender o segundo fica mais fácil, aprender o terceiro fica mais fácil ainda, o quarto, então, a gente tira de letra. Por que que isso acontece? Isso realmente é uma verdade. Mas isso só acontece porque lá desde o primeiro idioma que você começou a aprender, você começou a entender que é uma estratégia, uma forma de abordar. Você aprendeu como prestar atenção que um idioma, antes de ser falado, ele precisa ser escutado. Você aprendeu como transformar o vocabulário passivo em ativo. Quais são as palavras mais frequentes de repetição que fazem parte do cotidiano? Ou seja, quando você aprende um idioma, aprender outros fica mais fácil porque você já tem a receita de bolo. E aí você vai aprender mais rápido, mais fácil e de forma mais agradável. Ou seja, os ingredientes fazem a massa. Como você aprendeu inglês? Ou como você está aprendendo? E a receita é como eu vou combinar esses ingredientes. E aí, quando você tem um idioma, você já consegue fazer isso com outros que você vai aprender. Nós não podemos comparar as pessoas que falam inglês. Por quê? Porque o corpo humano e sentidos são iguais, mas o cérebro de cada um é diferente. Então, em uma turma, nós temos vários tipos de aprendizes e cada um vai ter sua própria autonomia e responsabilidade dentro da receita que ele está construindo. Um bom professor não é aquele que te dá o peixe, é aquele que te ensina a pescar. E o que eu quero dizer com isso? Um bom professor, ele não vai te ensinar frases prontas, porque ele entende que só se aprende um idioma no caos. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção, se você estiver numa rua de Nova York, de Miami,
A pessoa não vai te abordar na rua ou o vendedor na loja, ele não vai chegar para você e falar assim, lesson shopping. Não é isso, não é desse jeito que você aprende. Você aprende inserido num contexto. Precisa ter ali uma combinação de emoção. Pensa só do jeito que uma criança aprende. As crianças, elas são divididas em níveis. Nós colocamos as crianças, bebês de 1 mês a 9 meses. Vão ficar aqui falando dessa forma. Bebês de 2 a 4 anos vão ficar no parquinho e só vão se comunicar com bebês de 2 a 4 anos. Bebês, crianças, de 2 a 4 anos. Não é assim que a gente aprende o nosso idioma materno. Então, por que nós temos que dividir os alunos em níveis básico, intermediário e avançado? Não é assim que a gente aprende no caos. Então não tem problema se você não fala muito, mas se você quer buscar a comunicação com alguém que está no nível intermediário ou até avançado. Ou alguém do avançado ou intermediário conversar com alguém que está no início ainda. Porque é esse caos, essa mistura de emoção que faz a gente aprender. Conversa com um amigo seu, se você está no nível básico ou intermediário, conversa com alguém que está no avançado. Você sempre vai aprender alguma coisa e nunca vai sair daquela conversa do mesmo jeito. Você sempre vai aprender algo. O melhor método está ligado em imitação, necessidade e repetição. Há gestos, todo um estado emocional envolvido, entonação e não modelos prontos, frases decoradas. Normalmente, uma criança se torna fluente aos seus 3, 4 anos. Mas no aprendizado de idiomas, eu já vi alunos meus aprenderem em menos tempo. Porque cada um vai dar o seu ritmo àquilo que está aprendendo. Quando a gente aprende um outro idioma, eu penso primeiro no idioma materno. Nós já passamos pelo caminho das pedras. Nós sabemos como fazer com a boca, a posição de alguns sons. Mesmo que o idioma que você esteja aprendendo no nosso idioma, determinado som não exista, não há som que a boca e a língua humana não sejam capazes de produzir que outra língua produza. Então, o que eu estou querendo dizer? Se quem fala inglês consegue falar girl, world, o que ele tem de diferente de você? São os mesmos órgãos: boca, dente, língua. Se um ser humano consegue produzir determinado som, o outro também consegue. E quando a gente aprende um outro idioma, e aqui tendo em vista que você já sabe o seu materno, nós já passamos pelo caminho das pedras com relação à entonação, à pontuação, à emoção, junção de palavras. Nós temos a teoria, nós dominamos a teoria do nosso idioma. Nós só precisamos colocar agora em prática no idioma que a gente aprende, sabendo que determinados idiomas, e principalmente inglês e português, eles são bem diferentes em ritmo, em entonação, em junção de palavras e até na finalização de palavras. Em inglês, nós temos mais palavras que terminam em consoante do que vogal. Em português, é o contrário. Essas estratégias, elas precisam ser mantidas. O que nós temos de mais comum hoje são alunos que buscam aprender inglês. Uma quantidade absurda de gente que não sai do básico e fica preso ali no intermediário. Não chega no avançado, se desestimula antes, no meio do caminho para. Por que isso acontece? Por que ele se desestimula no meio do caminho? Porque até esse meio do caminho, ele fez o básico de maneira errada. Ele decorou estrutura, ele criou frases prontas e agora, que é o momento de expressar, de expor as suas próprias ideias, eles não conseguem. E aí é o que eu te falo. O melhor método para aprender é aquele que você aprende, é aquele que te faz falar. E eu acredito muito que a melhor maneira de aprender é a forma que nós aprendemos o nosso idioma materno, sem livros. O idioma ele vai sendo inserido no contexto do dia a dia. Nós vamos absorvendo as estruturas, a gramática ela vai entrando
sem muita explicação, e a gente já vai usando e já vai entendendo como essa gramática é aplicada e pronto, tá tudo bem. É no caos, no meio do barulho, que a gente aprende. Por quê? Vai mexer com os nossos estímulos, vai mexer com o nosso emocional, a gente vai ter que pensar ali na hora o que fazer e pronto. Uma vez aprendido, nunca mais a gente esquece. Melhor do que decorar. Então, pega seu caderninho e anota aí. O melhor método para aprender é o meu. Descubra qual é o seu melhor método, tendo como base que a repetição e a audição e a fala vão te ajudar nessa jornada. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e que daqui você saia com mais uma base para entender que o melhor método é aquele que funciona para você. Se há